O mais importante de você saber quantas placas solares é saber quantas baterias, né? Aliás, qual bateria escolher, né? 48 volts, 24, 12. Como que eu vou conectar essas baterias uma nas outras? Eu devo conectar o painel solar em série, paralelo. Cara, principalmente se você está querendo instalar um sistema do tipo off-grid. Então a ideia foi justamente reunir toda essa informação nesse único vídeo aqui. Vai precisar de 3 informações. Primeiro, consumo diário, horas de sol pico, potência do seu painel. O número de painel é igual o consumo diário multiplicado por 1,3 dividido pela horas de sol pleno vezes a potência da placa. 1,3 é o fator de correção. Eu estou considerando 30% a mais de consumo para considerar as perdas de energia que acontecem em um sistema de energia solar. Suponhamos que o meu consumo mensal é de 210 kWh mês. Da onde é que eu obtive esse número? Da minha própria conta de energia. O 210 vai dividir por 30 dias, ou seja, porque a gente quer saber qual que é o consumo por dia. Por isso que eu divido por 30 dias. Deu aqui 7 kW que eu consumo dia, tá? Vou pôr aqui por... Eu preciso transformar esse 7 em uma unidade correta. Como você pode ver, tem um K aqui. Eu vou substituir esse K por 1000, tá? Eu até escrevi aqui do lado, ó. K é igual a 1000. Quer dizer que o meu consumo diário é de 7.000 watt-dias. Ó, Teresina, Piauí, aí que é o estado do Whindersson Nunes. Eu não sei se ele nasceu em Teresina mesmo. É Teresina que o Whindersson Nunes nasceu? Eu não sei, coloca aqui nos comentários. Nem eu sei, cara. Como eu vou instalar esse sistema em Teresina, eu preciso saber qual que é a horas de sol pleno da região de Teresina. Pesquisei dentro de um site e achei que o número que deu é 5,56. Depois você dá uma olhada aqui na descrição que tem um vídeo que eu mostro no detalhe como você pesquisa esse número. No caso, eu vou escolher um painel solar de 330 watts. Pode escolher outras potências, não tem problema. Peguei um número menor para facilitar nos cálculos. Número de painel é igual ao meu consumo diário vezes 1,3 dividido por 5,56, que é a minha horas de sol pico, multiplicado por 330, que é a potência do painel. Calcula primeiro em cima, 7.000 vezes 1,3 dá 9.100, e depois você calcula embaixo depois, que deu aqui 1.834,8. Deu um número de 4,96. Não é um número redondo, mas é um número próximo de 5. Eu vou considerar em torno de 5 a 6 painéis. Isso vai depender muito do seu projeto. Eu costumo trabalhar com números pares. Eu gosto dos números pares, vai facilitar na hora de fazer o arranjo fotovoltaico. Por isso que eu escolhi 6 painéis solares de 330 watts. Primeira coisa que a gente precisa fazer é essa divisão aqui, ó. Vou calcular a corrente do banco de bateria. Vou pegar o consumo, vou dividir pela tensão de trabalho da minha bateria. O que é a tensão de trabalho do seu banco de bateria? Geralmente eu trabalho com 24 volts ou 48 volts. No meu caso aqui eu vou usar um sistema com 48 volts. Consumo diário 7.000 divido 48 volts. E aí se eu fizer essa divisão, corrente do banco de baterias de 145,8 amperes. Precisamos calcular uma coisa que é chamada de cálculo de capacidade do banco de bateria. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente utiliza essa fórmula, que é simples. Eu vou explicar o que é cada coisa. Quantidade de dias. Essa é a quantidade de dia que você vai colocar de autonomia do seu sistema. Suponhamos que seu painel solar para de gerar energia por algum motivo técnico. Um exemplo. Quantos dias você vai permanecer, com o seu sistema todo ligado, sem estar alimentado pela energia dos painéis? Essa é a quantidade de dia de autonomia do sistema. Aqui é justamente esse número aqui, que é chamado ID, que eu acabei de calcular. Esse 0,7 está relacionado à profundidade de descarga da bateria. A bateria ela tem 100% de carga. A profundidade de descarga é o quanto que você vai utilizar dessa bateria. Geralmente eu trabalho com o número de 30%, beleza? Eu vou descarregar minha bateria no máximo 30%, tá? E não vou descarregar mais. Porque se eu descarregar tudo, eu vou diminuir a vida útil da minha bateria. O que resta aqui são 70%. Isso é chamado de profundidade de descarga, que eu trabalho com 30%.
Então, esse 0,7 é nada mais esse número aqui de baixo, que é o 70% que resta. Tá? Então, eu divido por 100, aí dá um número de 0,7. Definir aqui uma autonomia para o nosso sistema de 2 dias, multiplicado pelo número que eu acabei de calcular aqui, que é a corrente do meu banco, 145, e vou dividir por 0,7. Fazendo todo esse cálculo, chegamos no número aqui de 416,57 ampere-hora. Isso daqui é a capacidade do meu banco de baterias. Todo fornecedor de bateria, ele vai te dar a tensão da bateria, qual é a capacidade de cada bateria. Existem baterias que tem 48 volts e tem uma capacidade de 400 ampere-hora. Achar essa bateria, eu vou escolher apenas uma bateria que tem essa característica, porque eu já consigo bater, ó, tá vendo? Tá vendo que 400 para 416 é um número muito próximo? Daria sim para eu ter um banco de baterias apenas com uma bateria. Só que ela teria que ter essas capacidades aqui. Geralmente é difícil encontrarmos baterias assim, então por isso que você pode trabalhar com baterias que tenha outras tensões. No caso, eu posso trabalhar com 4 baterias que tenha 24 volts de tensão e que tenha ali 220 ampere-hora de capacidade. Mas Lucas, como é que você vai então fazer uma ligação dessa com essas baterias com a tensão menor e com uma capacidade menor, sendo que você precisa de 400 e você precisa de um sistema de 48 volts? Então, tudo vai se resumir em como que você combina essas baterias. Então, a gente vai fazer uma combinação em série e paralelo. Então cada bateria tem 24 volts, 220 ampere-hora. 24 volts, 220. 24 volts, 220. A gente vai primeiro combinar essas duas primeiras baterias em série. O polo negativo conectar com o polo positivo. Vamos pegar o polo positivo dela e conectar com o negativo da outra bateria. Então, toda vez que a gente combina em série, a gente soma as tensões e mantém a corrente. Vai ficar 48 volts aqui. Somamos a tensão, né? E agora vai manter a corrente, que é 220 ampere. Beleza? A mesma ligação em série a gente vai fazer nessas outras baterias aqui de baixo. Aqui eu preciso, lembra? Eu preciso dessa capacidade aqui, ó, de ampere-hora. Eu preciso de 400. Eu vou ligar essas duas baterias de cima em paralelo com as duas baterias de baixo. Eu vou fazer uma ligação em paralelo. Vou ligar um cabo aqui no polo positivo e vou ligar aqui no polo positivo dessa outra bateria. Aí eu vou pegar um outro cabo aqui no polo negativo, vou ligar aqui no polo negativo dessa outra bateria, fazendo, ou seja, uma ligação em paralelo dessas duas baterias, em paralelo com as outras duas de baixo. Por quê? Se eu fizer essa ligação em paralelo, mantenho essa tensão aqui de cima de 48 volts, eu mantenho. Só que eu somo as correntes aqui, ó, de 220 com 220 vai dar em torno aqui 440 ampere-hora. E assim eu consigo atingir a capacidade que eu preciso, que foi essa capacidade que eu calculei aqui de 416. Para a gente escolher um inversor de energia solar, nós vamos aqui, ó, simplesmente fazer um cálculo simples. A gente vai pegar a quantidade de placas, 6 painéis solares, multiplicar por 330, chegamos no valor de potência de placa, 980 watts. Isso aqui é a potência total, que eu chamo de PT aqui. Se você tem a potência total, você consegue saber qual inversor utilizar. No caso, eu posso utilizar um inversor aqui, watt de potência. Eu escolhi um inversor aqui, que é esse que está aparecendo na tela, é um inversor da Must, ele tem 2000 watts de potência, ele tem ali uma saída para o banco de baterias de 48 volts, que é justamente a saída que eu preciso. Então, eu vou utilizar esse inversor aqui, é um exemplo de inversor. Agora, a gente vai detalhar aqui como é que fica o nosso arranjo fotovoltaico. No caso aqui, ó, a gente vai conectar esses 3 painéis em série. Vou pegar o menos aqui e conectar com mais, menos com mais. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, vou conectar em série, menos com mais, menos com mais. Conectei esses 3 painéis de baixo em série e esses 3 em série. Agora eu vou conectar esses 3 em paralelo com os 3 de baixo. Como é que eu faço? Pego o cabo positivo aqui, ó, o cabo mais dele aqui, e conecto no mais aqui embaixo, ó. Conectei aqui,
Beleza? Aí aqui vai sair um cabo direto para a entrada do inversor positivo. Aqui é a mesma coisa, eu conectei menos com menos aqui de baixo, eu paralelizei essas duas strings e aí eu conecto diretamente com o negativo do inversor lá embaixo. O inversor que eu estou utilizando é um inversor do tipo MPPT de 2000 watts de potência, porque ele está conseguindo comportar essa quantidade de placa que eu tenho, que eu calculei no exemplo anterior, 1980 watts de placa que eu tenho, então um inversor de 2000 consegue comportar. O inversor vai ter a saída para as baterias, então eu vou tirar a saída mais aqui e vou pôr mais a bateria, ó, menos com menos. Baterias, né, pessoal? Então são 4 baterias, né? Que aí fica só o detalhe do jeito que a gente explicou lá. Só que esse inversor ele é híbrido, eu também posso ali conectar ele na rede elétrica também, fazendo ali um sistema híbrido, onde eu utilizo tanto a energia da rede como também dos bancos de bateria, beleza? E aqui ele vai aqui para minha casa e faz toda ali a alimentação ali dos meus equipamentos.